Fundamentos da fé cristã. Aula 4 de 9. Palavra de Deus. A palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo, o Rei da Glória. Hoje, Ele pode habitar em nosso coração pelo Espírito Santo por meio da fé, que é fundamentada na palavra de Deus. Jesus disse: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, ele viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne, a qual eu darei pela vida do mundo. João 6:51. Verdade absoluta. Pela palavra, Deus criou o céu, a terra e todo o universo. Todas as coisas subsistem pelo seu infinito poder. A palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo, concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, uma mulher virgem de Nazaré, possuidor de duas naturezas, a humana e a divina. Esse mesmo Jesus que habitou nas terras de Israel, caminhou com os discípulos, foi crucificado, morto e ressurreto há mais de 2000 anos, pode habitar em nós por meio do Espírito Santo, nos dar vida, caminhar conosco e estar ao nosso lado hoje, por meio da fé, que é fundamentada na palavra de Deus. Cristo Jesus estabeleceu 12 apóstolos como testemunhas oculares da sua obra, e posteriormente, chamou Paulo como apóstolo dos não-judeus. Eles receberam a missão de propagar a fé e orientar a igreja. Os apóstolos e discípulos escreveram toda a obra de Cristo, começando pelos relatos do Evangelho, seguidos pelas cartas às comunidades cristãs, e por fim, as revelações do apóstolo João. Esses livros foram gradualmente, ao longo de 3 séculos, reunidos e acoplados às antigas escrituras judaicas, como verdades absolutas e eternas, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Contexto histórico. A Bíblia é o livro sagrado dos cristãos, composto por 66 livros, que levaram cerca de 1600 anos para serem escritos, por autores diferentes, que viveram em épocas diferentes. Todos foram inspirados pelo Espírito Santo, portanto, não se contradizem. Os textos originais foram manuscritos nos idiomas hebraico, aramaico e grego, e no tempo certo, o mesmo Espírito ordenou que fossem juntados em um único livro, a Bíblia Sagrada, Palavra de Deus escrita, fonte da sabedoria eterna. No século IV e início do século V d.C., os líderes da Igreja primitiva, sob orientação de Deus, reuniram os manuscritos originais e estabeleceram o cânon bíblico, que foi organizado assim: o Pentateuco, ou Torá, que vai de Gênesis a Deuteronômio, os livros históricos, que vão de Josué a Ester, os poéticos e sapienciais, de Jó a Cantares de Salomão, os profetas maiores, de Isaías a Daniel, e os profetas menores, de Oséias a Malaquias, formando assim o cânon do Antigo Testamento. Os evangelhos canônicos vão de Mateus a João. A história apostólica está no livro de Atos. As epístolas paulinas, de Romanos a Filemon. As epístolas gerais, de Hebreus a Judas Tadeu. E, por fim, o Apocalipse, que completa o cânon do Novo Testamento. Traduções. A partir do século XIV, o Senhor novamente despertou alguns homens piedosos a traduzirem a Bíblia para os idiomas comuns do povo, mesmo que isso fosse extremamente proibido pela religião e governo dominantes da época. Isso facilitou o acesso às verdades de Deus que a religião corrupta tentou ocultar das pessoas. Muitos perderam as suas vidas nas fogueiras, eram torturados e mortos de diversas maneiras, ou excluídos do convívio social. Mas Satanás não pôde impedir que, no tempo determinado, a palavra de Deus escrita fosse traduzida e espalhada por toda a terra. Hoje, há mais de 700 anos das primeiras exposições ao público,
A Bíblia está espalhada por toda a Terra e ainda é o livro mais proibido do mundo. Em muitos países as pessoas são perseguidas ou mortas por terem uma Bíblia. Em outros, falsas interpretações ganham espaço, e assim se evidencia a oposição entre a luz e as trevas. Antigo Testamento. O Antigo Testamento é formado por 39 livros manuscritos antes de Cristo, no qual descreve uma das formas que Deus escolheu para se revelar ao homem, que é por meio da nação de Israel. Nele se registra o primeiro pacto feito entre Deus e o homem, por meio das leis que foram entregues a Moisés, no Monte Sinai. O Antigo Testamento é a sombra do Novo, e anuncia a vinda do Senhor Jesus para salvar a humanidade do pecado e da morte eterna. As profecias se cumpriram em Cristo, que virá outra vez em nuvens de glória para buscar a sua igreja e lançar no inferno os pecadores obstinados. Novo Testamento. O Novo Testamento é formado por 27 livros manuscritos, depois de Cristo, que registram um novo concerto, ou novo pacto, feito entre Deus e o homem, que havia pecado logo no início da criação. A grande característica deste novo pacto é a reconciliação do homem com Deus, que enviou o seu unigênito Filho para dar a sua vida pelo resgate daqueles que, pelo poder do Espírito Santo, entregarem suas vidas a Ele. Um livro do céu. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus escrita, direcionada às pessoas desta geração para revelar o seu caráter e a sua verdade, expressa corporalmente em Jesus Cristo e compreensível por meio do seu Evangelho, que está registrado de Gênesis a Apocalipse. Este é o único livro que pode ser antigo e novo ao mesmo tempo, que revela o passado, o presente e o futuro de toda a criação. Toda a Escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. E tomei o livrinho da mão do anjo, e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Apocalipse 10, 10. A palavra de Deus para a nossa carne se torna amarga, porque ela fere o nosso ego e contraria os nossos desejos pecaminosos, mas para o nosso espírito regenerado, ela é mais doce que o mel. Leia na sua Bíblia as referências contidas nos tópicos desta aula, procurando compreender os contextos, com humildade e orações. Acesse a aula em nosso site e baixe os materiais em PDF. O link está na descrição. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Curta e compartilhe esta aula, para que mais pessoas sejam alcançadas pela mensagem do Evangelho. Deus abençoe você e a sua família. Louvado seja Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, para todo sempre. Amém.